Eco Sambobô, Eco Jaiku, bom dia a todos, bom domingo. Vamos falar de coisas que eu ouvi por aí, né? Durante a vida, a gente vai ouvindo muita história, falando de Oiá, de Oxum, Iemonjá, Nanã, Euá, Namaiobá, mas tem uma Iabá muito sisuda, desconfiada, reservada, observadora, quase nunca se pronuncia nem no xirê, mas quando se pronuncia, a palavra dela é de matar. Estejam preparados, porque se vocês conhecem alguém de Otim, Yaotim, vocês sabem do que eu estou falando. Seus olhos perscrutam todo o tempo, todo lado. Isso ela traz da herança da caça. Diz que era filha de Irelé, né? Mas eu ouvi outra história. Eu ouvi que Otim, ela veio da cidade de Okuku, do estado de Oxum, na Nigéria, aonde ela era soberana. Ela, Ijobá e Kuku, ou Okuku, né? Em nome, né, do seu pai Oxóssi. E ela ouviu falar muito desse caçador, desse guerreiro em Irelé, que nós já sabemos que é filho de Oxoguian, com Yaogunté, veio viver na terra, se tornando muito guerreiro. Senhor das Águas Claras. E então, Otiri, ao ouvir sobre esse homem misterioso, ela foi até ele e participou de grandes guerras junto com ele, onde se tornaram vencedores. E ela é um orixá muito determinado, muito guerreiro, né? Jagun, Yajagun, Otim, né? Iai Shegun, Senhora da Vitória, Senhora Vitoriosa. Mas ela então por lá foi ficando, né? E um dia ela soube da sua cidade de Okuku, que estavam passando por invasores e por tudo, porque nessa época contemporânea as tribos se invadiam muito, existia muita guerra, né? Então ela retornou e voltou a reinar sobre, né? Voltou a governar a cidade de Okuku. Otire é uma qualidade que se diz do delírio de Odé na floresta. Vamos falar disso e é delicado. A cultura iorubá, extremamente machista, jamais admitiria que o feiticeiro Ossan teria seduzido Odé. Então, para eles, o feiticeiro Ossan, que seduziu Odé na floresta com aluá e algumas doces palavras, seria o delírio de Odé na floresta, transformado em Otim. Então, né, fica aí no ar para quem quiser discutir sobre. Eu não vou, porque eu já perdi, já cansei de discutir sobre. Então, assim, diz também que Otim, né, a Dodô Ibô, senhora da flor do Ibô, Ibô sendo manga, a mangueira, né? Otim também recebe essa fruta nos seus ebós. E a Ibaiá, seios, Ibaiá, Ibaiá com senhora de um seio, Ibaiá Etá, Ibaiá Quetá e a Ibaiá Querim, senhora de um, de dois, de três e de quatro seios. Se ouvi muitas histórias, onde eu tinha só teria um seio, outra que ela teria dois, outros que ela teria três e outra que ela teria quatro. Isso faz uma alusão ao rio Otim, que se divide em várias afluências, né? Então, sendo cada afluente desse rio, banhando uma tribo que dedica seu Ibá Orô Otim, que dedica seu culto
né, cultuam Otim nas margens desses rios. Então, o Rio Central, né, Otim, Omi, Ocon, o único rio, né, onde Iaotim, Iaolodô, Omi, Ocon, né, a senhora do rio, do único rio Otim, sendo seus outros afluentes também conhecidos como a Orixá, porque banhariam as outras tribos, né? Reré, Mauá, Olá, Tolá, Olo, Obó, Mi, sendo Obó, Obomi, senhora da minha genitália feminina, um orixá extremamente feminino, reservado, elegante. Mulheres de Otim são muito na sua, vestem-se bem, cuidam bem do seu cabelo, cuidam como olham para as coisas e como tentam não olhar para as coisas, né? Senhora do Funará, da pele branca, né? Porque diz que ela não pega o sol durante o dia, ela prefere caçar à noite com Irelé, né? Teria sido esposa de Odé, né? Odé, Alé, Odé, Malei. Né? Nessa história que eu ouvi, Otim era esposa de Odé, né? Iá, Ketá, Ibaiá, Ketá, mãe dos três seios. Então, é da parte do afluente do rio, do terceiro afluente. Então, ela estava reinando junto com seu pai, Oxóssi, né? E conheceu Odé. Odé, o caçador da corte de seu pai, Oxóssi. E ela passou a caçar junto com ele Tafa. Arauarauara, Tafa, Modé. Arauarauarau, Tafa, Loni, senhor rei da caça, caçador. E a Tafa é um dos caminhos de Otim, gente. E ela passou a caçar junto com ele. E ela usava um pano comprimindo os seios para passar-se por um menino, né? Mas Odé percebeu certos maneirismos e se aproximou e se envolveu. Ela tinha uma beleza ímpar e ela contou o segredo dela, porque que ela não se envolvia por ela ter os três seios. E ele jurou então que o segredo dela estaria secreto com ele. Tomou um aluá das suas outras esposas e veio a contar a todo mundo do Ibaiametá, da Yaotim, e ela ficou muito magoada e voltou para a floresta, escondendo-se, se embrenhando bem no fundo do Ibô. Né? Então, Oxóssi, Odé, desculpe, Odé, ao recobrar-se do Otim, Otim no caso, Oti, cachaça, Otim, orixá, Otim, bebida, né? Cuidar a acentuação. E a Otim, então se embrenhou na floresta, Odé acordou do porre, né? Depois que passou a ressaca, daí ele foi procurá-lo. Procurou por muitos e muitos e muitos e muitos lugares. Até que um dia ele soube que ela teria sido capturada por Xangô. Xangô é tipo um colecionador de belezas, né, gente? Então ele viu aquela moça tão linda, tão diferente, né? Se diz Arafunfum, pele branca, mas na verdade existem classificações até mesmo dentro da cultura iorubá para a cor da pele, né? Aradu, Aradudu, né? Que é a cor da pele muito negra, é o que eles acham assim os preferidos do Ibaorixá. Né? E existe o Aro, Awon, né? Ara, Awon, Pupuá, que seria a cor negra mais clara. Para nós,
o mulato, a pessoa com a pele aoigui, cor do tronco da árvore marrom, né? Então, Xangô achou aquela música muito exótica e levou ela para o castelo dele, onde lá vivia quem? Nada mais, nada menos que Oxum. Né? Oxum deu aquela mirada e pá, surgiu o ardil. Vai ser minha escrava particular e vai servir a mim e ao rei na minha presença. Tinha muito ciumenta, Oxum é muito ciumenta, né, gente? Então, fez da vida da miserável da Otim o inferno. Só que Otim é muito observadora e ela percebeu que a Oxum, antes do amanhecer, banhava-se numa bacia de ouro, com um espelho de abalone, de uma concha polida, né? E essa era magia, mantinha as pessoas apaixonadas nesse espelho mágico, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Sim, Oxum é a mais bela. Né? Esse é o ardil da danada. Então, existe um hábito que é feito, inclusive, hoje nas mesas de beijo, que as pessoas não entendem muito bem, de passar a bacia, lavar as mãos, a boca seca com a toalha, dar uma colher de mel, yarin, né? Yarin, comer o mel e depois tomar água, né? Esse é um costume iorubá, porque assim, depois de comer, lava-se as mãos, antes, né, claro, e depois lava-se as mãos e come a sobremesa, que é o mel. Né? A fruta faz parte do banquete, outras iguarias fazem parte do banquete, sendo a sobremesa o yorin, que é o mel. E daí toma-se a água, o mi, né, para aliviar o sabor acentuado do açúcar. Então, em um belo dia, Oxum preparou um grandíssimo banquete para Xangô e Otim viu a oportunidade. Na hora de terminou-se banquetear, Oxum fez assim de tudo para que Otim não tivesse atenção de Xangô, deixando ela assim uma escrava quase em andrajos, sem recurso nenhum, sem Ossum no rosto, sem Iorossum, sem Efum, sem o Age para colorir, nada. Otim, povo da floresta, senhores das pinturas. Tá? Assim como Oxalá pinta com Efum, Obabi, Abi, Eku, com quem, porque a Angola nasce, o rei nasce assim também com uma Angola, preto, com Efum ficou toda pintadinha de branco, mas o povo da floresta, Otim, Logum, Odé, Oxóssi, Aru. Aru é uma cor que é chamada da pena Eiearô, que é a pena azul, a cor da floresta, porque de longe o que a montanha, de vista de longe, né? Ao de loure o que se vê azul escura, né? Marinho, tons de azul. Então, o Tim, senhora também da pintura dos Yaôs. Né? Ela aproveitou aquele momento e quando foram passar a bacia para lavar as mãos, ela estava com a bacia coberta com um pano, com o jarro, botou a água nas mãos do rei e quando ele, do Alafim Oyó, de Xangô, e quando ele se debruçou para olhar, ele viu o seu reflexo no fundo da bacia.
Disse que essa bacia, poderosamente encantada por Oxum, por Yami Oxorungá, faz com que a pessoa se apaixone imediatamente por Oxum. Mas, quando a pessoa ou alguém se vê no espelho de Oxum, na sua bacia encantada, Oxum se apaixona imediatamente. Oxum se apaixonou instantaneamente por Xangô e desenvolveu um ciúme horroroso e libertou a escrava para que Xangô não sentisse atração por ela. E Otim, que ouviu o piado da floresta, eu, 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 piado dos pássaros, sabia que seu companheiro Odé estava procurando por ela. Ele pacientemente aguardou até que ela conseguiu escapar e os dois partiram para a floresta e nunca mais foram vistos, nem por Oxum, nem por Xangô. Então existe esse caminho de Oxum com Otim, com Xangô, e a história termina bem. Pelo menos para ela terminou legal, né? Porque ela foi viver com Xangô. E Oxum desenvolveu um ciúme horroroso por Xangô. Desculpe. E Otim voltou a viver com o seu esposo Odé e nunca mais se separaram. Inclusive no Batuque do Rio Grande do Sul, Odé só caminha com Otim. Né? Poucas casas fazem Odé com Oxum, como poucas casas fazem Otim com Xangô, assim como poucas casas fazem Otim com Ossan, assim como poucas casas fazem Otim com Ogum, né? Ou com Inle, ou com Logum Edé, mas assim, existe muitas conjunções essa Iabá, né? Ela tem muitos caminhos. Então, pausezinho aqui para tossir. Não deu para dar o pause, então vamos seguir. Né? Então Otim come todos os frutos da floresta, veste a cor azul clara de seu pai, o azul escuro de seu marido Odé, e veste o rosa suave bebê que pertence a ela, que é a cor da flor da mangueira. Né? Então, essas são as cores da grande mãe. Também leva o branco, que é um orixá funfum, né? Do Ará, Awon funfum, da cor mais clara de sua pele. Conta também, né, que Otim é a senhora que rege todos os orifícios no caminho do Odu, Odidi Odixé, né? Esse Odu é complexo, ele ensina o uso dos orifícios como evento tanto sexual como evento de autoafirmação. Então, né, isso é uma coisa foge um pouco aos nossa conversa de hoje. O Tim então come todos os tipos de fruto, come já o peixe, come heron, né? Diz que come do búfalo de água, né? Do búfalo, come do javali. Não existe porco na África, não existia, né? Contemporaneidade, mas existia o javali, o porco selvagem. No Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, o Tim, por ter vários peitinhos, recebe o porquinho, a leitoinha, porque Odé come o leitão, sendo no candomblé, Iemonjá come a leitoa e Obaluê come o porco também. Mas isso, cada lugar, cada circunstância geográfica mostra uma formação diferente. Então, assim, temos muitas coisas dessa Iabá que são grandes mistérios. Outra coisa, o alacá, que é um objeto de adorno e proteção, extremamente feminino, tanto a trunfa como o alacá que é colocado. Não é para segurar as guias, meu bem, para dançar na roda, né? Não é. É para proteger os seios e a obó, a vagina. Proteger a genitália feminina e proteger os seios. Quem é a criadora do alacá? Otim. E a Otim? Porque ela tinha Ibaiá, Ketá, Kerim, Etá, Ocó,
um, dois, três ou quatro, né? E ela apertava esse alacá no seu peito para que ninguém a percebesse. Então, Otim é a protetora tanto da parte genitália feminina, o bó, a entrada da vagina, do útero, representa o útero também da floresta. Disse que o Okutá de Otim é a forma de um útero, né? Ou de um pão, ou de um ibô, ou, quando com Odé, de um rim. Né? Odé e Otim, dois rins, Otim e Odé. Né? Então ela é a dona do alacá. Existe inclusive uma cerimônia dedicada ao Otim, que se levam grandes cestos de fruta, se fazem os sacrifícios do javali, da angola, de animais aquáticos, né? Paturi, por exemplo, pato, até mesmo o ganso, né? Servido, e aí se sagra os alacás, cujas iabás, cujas iás, cujas as iauô vão usar para se apresentar em público, protegendo a dignidade, seios e genitália. Né? A mulher, se normalmente você a vê desnuda, nua, ela tapa os seios, principalmente, e depois ela tapa a vagina. Os seios são a dignidade e a vergonha da mulher, como o colo do peito pertence ao Otim, né? Então, essa Iabá tem muitas coisas. Diz que Otim também, né, é a dona da garra, né? Cujo tatu cava profundamente e se esconde em sua toca, tendo uma saída. Né? Também come o tatu, né? Come o preá, come que é um ratão de água, né? E cujo preá deve ser torrado e moído e colocado em saquinhos. É tipo comprimidos de preá, né? Mas isso é outro babado. Muitas sementes, Otire, senhora de todas as sementes, porque desperta a vida na floresta, senhoras das águas da floresta que são colhidas por suas folhas. Tem uma historinha que eu vi por aí que fala do pau d'água, peregum, né? Ai, cascudinho, matei. O peregum, o pau d'água, né, seria o berço de nascimento de Otim. Né? Odé estava muito solitário, pedindo por uma companheira, e Olodumare colocou ali um cauri de búzio, e dali ela acordou. Linda, bela e fresca, molhada pelo orvalho da noite. Ai, que luxo! Também diz que a Vitória Régia pertence a Otim, que ela teria nascido sobre a Vitória Régia. Igarapés, marrequinhas, essas plantas aquáticas também pertencem ao Otim. No seu Omi-Eró, a água que acalma, é a água do rio, e essas plantas aquáticas. Omi-Irê, daí são as plantas mais quentes, né? São plantas de estímulo. Como o Otim é uma guerreira, se coloca tanto a folha de Irê como a folha de Erô, né? Omi-Eró, para acalmar a ira da danada, né? Mas assim, gente, amigos de Otim, além de raros, são difíceis de ser conquistados, né? Ganham eles com uma palavra e perdem com uma vírgula. Então sejam muito cuidadosos aqueles que têm amigos de Otim, sejam delicados, elegantes e honestos e verdadeiros. Ela é uma observadora, representada também pela corça, correndo livre na floresta. Existem até lendas europeias que falam da corça dourada, o veado dourado, o veado campeiro também pertence a essa Iabá, assim como a Logum Edé e Oxóssi, né? Então, existem muitas coisas, o feijão fradinho, socado, com dendê e mel, com lascas de coco,
né? Tostadas ou não, existe muita coisa. Mas vamos voltar a falar do Ibá alacá. Então, numa árvore que está cortada naturalmente na floresta, que tem um oco, lá se levam todas as mulheres e se levam as oferendas ao Tim, aonde o grande alacá branco é amarrado em torno desse tronco, e ali são ofertadas todas as comidas de Utim e depositado todos os alacás das Iaôs e das Iabás, e ali é feito uma fogueira noturna, aonde todas elas cantam as Iabás, colhem as folhas, preparam as abluções para os seus banhos de depuração, e daí de manhãzinha cedo retornam ao Lécio Orixá, né? E lá cada uma delas recebe a instrução de como usar seu alacá e de como se proteger, né? Poderia-se falar assim montanhas de outras coisas sobre o Tim, mas esse vídeo vai ficar muito longo, né? Ó quero do alto da montanha, e lá Yabami, seu grito é ouvido, minha mãe, Yaotim, né? Então, esse domingo, dediquei esse vídeo a esse Yabá muito pouco falado. Então, deu um tilt no coisa. Então, assim, existe uma bebida também que foi falada, o aluá. Aluá, algumas pessoas dizem aruá, né? O aluá é feito com as cascas do abacaxi, colocado em água filtrada ou pura. Tem água filtrada na água? Tem sim. Juntava areia do rio, botava numa grande garrafa com furinhos e passava a água por ali para filtrar a água. Sim, tem. Então pega-se, ou ferve, né? Pega-se a água filtrada, coloca as cascas do abacaxi, ralos de rapadura ou açúcar mascavo, pipoca, gengibre, cravo, canela. Deixa fermentar, coa-se e se coloca uma garrafa de emu, vinho da palma. Nós não temos vinho de palma por aqui, apesar da globalização, não sei nem se é produzido ainda na África, né? O vinho do emu, que é extraído da seiva da palmeira. E daí se mistura então aqui o moscatel, que é o mais semelhante, um genérico bem arrasado, mas se põe o vinho moscatel. Esse aluá é servido no rito do Ibá Oro Alacá, é Bé Oro Alacá, grupo de culto ao Alacá, que é pertencente a Iaotim. Iaotim, Ialacá, né? Senhora que possui o alacá. A trunfa também pertence a ela, o Xum, a todas as Iabás, mas quem deu origem a este costume foi Otim, e o qual nós devemos respeitar sempre. Homens não usam alacá, usam um pano no ombro, né? Para poder limpar suas mãos, poder despachar um orixá, para poder cobrir alguém, né, que está dando santo, ou bolando, ou barrando vento, né? É uma outra fundamentação. Homem usa equeté, né? Iabá usa trunfa, né? E alacá. Então, quando a gente vê aí, por aí certas criaturas com alacá, né? A gente respeita, porque é uma questão hoje de gênero, né? O Tim respeita as diferenças, porque ela também é diferente, né? Ninguém pode acusar a ninguém sendo diferente, seria uma coisa uó, né? Bem, gente, era sobre isso que eu queria falar hoje. Ao dar bom dia para uma neta, né? Omomi da Yaotim, Ana Lu, um sucesso, né? Então eu resolvi hoje falar sobre Otim, né? Para não perder o costume. Africanos e africanas de todas as cores,
Nascidos em qualquer parte do mundo, o axé está sempre com nós, estejamos juntos, ligados no axé. Axé o Ieku, ó, Jó, Aiku a todos. Um bom domingo para todos.